Olá, meus amigos, estamos começando mais um programa Procure Seus Direitos. Aqui você sabe que você tem um encontro marcado comigo no canal 29 da Cabo e no canal 25 da NET. Você sabe que eu estou aqui, ó, de olho nos seus direitos, tá certo? O programa é repetido no sábado, no domingo, não tem desculpa para dizer que não assistiu o programa de Ney Lopes Júnior, tá certo? Aqui, você que está assistindo pela primeira vez o programa, você pode mandar a sua pergunta, a sua dúvida, a sua crítica, qualquer observação que você queira fazer, você pode entrar em contato comigo através do meu WhatsApp, que é o 98805-5555, que está aparecendo aí na telinha da TV Gazeta, esse encontro marcado que você tem comigo aqui, onde eu tiro as suas dúvidas jurídicas e faço vários comentários também sobre acontecimentos políticos, sociais, econômicos. É um programa bem interessante para ser assistido, tá certo? Mas o mais importante mesmo, o meu xodó mesmo, é tirar as dúvidas das pessoas, porque quando eu tiro a dúvida de um telespectador, eu estou tirando a dúvida de milhares de outros telespectadores que estão assistindo o programa Procure Seus Direitos. Tá certo? Então, vamos deixar de conversar. Você já deve estar pensando, você que está acostumado a assistir o programa Procure Seu Direito, deve estar dizendo, Ney Lopes Júnior, vá logo, deixa de conversa, comece logo esse programa. Eu vou começar o programa com uma mensagem interessante. Eu disse a você que você poderia mandar para o meu WhatsApp uma mensagem, né, tirando sua dúvida, apresentando alguma crítica, sugestão. Não é que essa semana eu recebi uma mensagem de um telespectador que mandou uma mensagem para mim dizendo que eu estava muito gordinho na tela da TV Gazeta. Muito gordinho, você acha eu gordinho? Ó, deixa eu ficar aqui de perfil. Eu não acho que eu estou gordo não, mas vou seguir seu conselho. Vou fazer uma academia para ficar em forma, tá certo? E eu respondi para ele, e foi, na verdade, foi uma brincadeira, né, que ele mandou a mensagem. Brincadeira com fundo de verdade, senão ele não teria mandado, não é verdade? Mas tudo bem, até isso eu recebo. Até isso eu respondo, tá bom? Mas vamos lá para os abraços. Eu queria mandar um abraço para o meu amigo Robson, da Zona Norte, grande Robson. Queria mandar para Mineirão também, para Monique, do grupo Dança Deep, para Vânia, de Felipe Camarão, e Dona Edna, da Cidade da Esperança, grande Cidade da Esperança. Participe você também do nosso programa. Como eu já disse, quer mandar um abraço, divulgar um evento da sua comunidade, pode entrar em contato comigo, que eu estarei à sua inteira disposição, tá certo? Eu estou um pouco doente, se eu ficar tossindo um pouquinho assim no programa, eu peço que vocês desconsiderem, tá certo? Porque eu estou um pouco gripado, mas não posso perder a gravação do programa Procure Seus Direitos, tá certo? Então peço desculpas a você se eu ficar tossindo, eu queria até pedir à produção aí que quando tiver o break, se for possível, trazer um copo d'água aqui para mim, tá certo? Então, mas vamos dar continuidade ao programa Procure Seus Direitos, começando a responder as perguntas dos nossos telespectadores. A primeira pergunta que eu vou responder é de Luana Borges, de Nova Descoberta. Ela pergunta se um idoso enfermo precisa ir até uma agência do INSS para fazer a perícia. Cara, Luana, nananina não. Nos termos da lei 12.896 de 2013, é assegurado ao doente atendimento domiciliar pela perícia médica do INSS para a expedição do laudo de saúde necessário ao exercício de seus direitos sociais e da isenção tributária. O interessado deve ligar do 135 da Previdência Social e agendar sua perícia médica residencial. Isso é muito importante, pessoal. Isso é muito importante porque muitas pessoas não sabem disso. Muitas pessoas não têm essa dica, não têm essa informação e é um direito das pessoas idosas. Aliás, eu que sou um defensor ferrenho, né, das pessoas idosas. Eu sempre estou lutando pelos direitos das pessoas idosas aqui de Natal e de todo o Rio Grande do Norte. Eu tenho uma pergunta aqui que o telespectador de Cidade Nova, ele pergunta, Ney Lopes Júnior, qual o prazo para se configurar uma união estável? Boa pergunta. Boa não, excelente pergunta. Olha, união estável, algumas pessoas dizem que o prazo para ser estabelecida uma união estável é de 5 anos. Isso não existe.
Isso não existe. Nananina não, negativo. Não existe prazo estipulado. Você pode estar perguntando, Neilop Júnior, e aí, é assim mesmo? Qualquer dia? Um dia? Pode ser? Uma semana? Pode ser? Pode. Pode ser. Um juiz, peço desculpa mais uma vez que eu estou gripado, tá certo? Desculpe, da próxima vez voltarei bom. Olha, pode sim, o juiz pode estabelecer, por exemplo, que um casal, é pouco provável, tá certo? É pouco provável, mas pode acontecer sim, de um juiz entender que um casal que se juntou em 15 dias configura-se uma união estável. Por quê? Aí é que vem a resposta em si. Porque a união estável, ela é caracterizada pela intenção de duas pessoas constituírem uma família. Esta é a filosofia da união estável. Duas pessoas que se juntam para constituir uma família. E uma família não é pai, mãe, filho, não. Só o casal já configura-se uma família. Aí você pergunta, sim, mas como é que eu vou provar? Se eu tiver uma namorada que esteja passando 15 dias lá em casa, aí você dá, se fosse meu amigo aqui, Luiz Almir, ele ia dar a resposta direitinho, né? Porque se você passar 15 dias morando com sua namorada ou morando com seu namorado, realmente você corre um grande risco de ter que dividir seus bens e ter uma união estável reconhecida, tá certo? Porque para que uma pessoa tenha união estável reconhecida, existem vários fatores, vários. Eu perderia aqui muito tempo dizendo todos os fatores, mas eu vou dar um exemplo. Por exemplo, testemunha, o vizinho, a vizinha, ela pode dar um depoimento dizendo, não, eles viviam aqui regularmente, eu sempre via ele lavando o carro, ela arrumando a janta, arrumando o almoço, e eles sempre estavam juntos, tal. Isso no depoimento do vizinho vale? Vale, claro que vale. Conta conjunta em cheque, em conta corrente e cartão de crédito, aí é prego batido, ponta virada. Você não vai colocar como seu dependente, você não vai colocar uma pessoa estranha, uma pessoa que você não confie. Então você coloca, né, do seu companheiro, da sua companheira, é porque você confia. Então é outro meio de prova que vai instruir o processo da união estável. E uma vez reconhecida a união estável, tá certo? O casal passa a ter todos os direitos como se casado fosse no civil, né? Como se diz na linguagem popular, no civil, tá certo? Mas em outro programa eu venho aqui trazer as diferenças, porque também há diferenças. Tem semelhanças, mas também tem diferenças, tá certo? E eu vou esclarecer aqui a diferença entre união estável, casamento no civil e casamento no religioso. Mas eu respondi a pergunta do nosso telespectador com relação ao prazo de união estável, que, portanto, qual é o prazo? Não existe prazo para união estável, depende do tempo e do interesse de constituir uma família, tá bom? Olha, um telespectador de Tirol, ele me pergunta até quando ele pode reclamar e buscar os seus direitos relativos a um produto defeituoso que ele comprou. Meu caro Ricardo, na pergunta você não especificou qual era o produto, mas de qualquer forma, independente do produto que cause dano ao consumidor, o prazo para reclamar é de 5 anos, tá certo? É de 5 anos e o Código de Defesa do Consumidor, ele diz o seguinte, literalmente, prescreve em 5 anos a pretensão e reparação de danos causados pelo fato do produto, ter algum tipo de problema, digamos assim, tá certo? E os consumidores devem ficar atentos a este prazo, né, esse prazo de 5 anos, e sempre guardar os comprovantes das compras que fazem, caso venham precisar no futuro, tá certo? Olha, você está assistindo o programa Procure Seus Direitos com Neilop Júnior. Esse programa eu já tenho há mais de 5 anos. É bom demais fazer esse programa. Essa interação aqui, o telefone já está tocando. O telefone já está tocando, são as pessoas querendo tirar as dúvidas. Deixe para tirar a dúvida depois de terminar o programa, porque agora como é que eu vou falar? Né? Então, mas eu respondo a pergunta. Mesmo o telespectador dizendo que eu estou gordinho, que eu preciso emagrecer, mas eu respondo. Como eu disse no começo do nosso programa. Pega leve aí, viu, Renatinha? Pega leve.
Ó, Osíris Lima de Candelária pergunta se é possível uma empresa de mecânica de carro realizar um serviço sem autorização do proprietário. Olha, não só é proibido, como é obrigatória a apresentação de um orçamento que tem prazo de validade de 10 dias a partir da data que o consumidor tomar conhecimento, tá certo? Tomar conhecimento, e o preço não pode ser alterado neste período. Ou seja, em outras palavras, você precisa estar atento à questão do orçamento, porque isso é muito comum acontecer, viu? Isso é muito comum acontecer. Você, às vezes, sobretudo quando é um defeito pequeno no carro. Quando tem um defeito pequeno, e não é só para carro, não. Isso serve para televisão, para DVD, para celular, para tudo. Você deixa lá, né? A pessoa diz, ah, não, eu até peguei aqui, digamos que meu celular tivesse quebrado. A pessoa, não, pega aqui o celular e tal. Ah, não, Ney Lopes Júnior, tá aqui, foi um negocinho besta aqui, eu já corrigi, custa R$100. Eu tenho que pagar? Nananina, não, tem que pagar não. Porque o prestador de serviço, ele é obrigado, no prazo de 10 dias, de apresentar, aliás, de validade, né, do orçamento, no prazo de 10 dias, vale por 10 dias. Então, ele não pode fazer o serviço sem a autorização do consumidor. Se fizer, dançou. Se fizer, tá fora. Se fizer, não recebe o dinheiro e é obrigado a devolver o bem, tá bom? Então, você que está assistindo o programa Procure Seus Direitos com Ney Lopes Júnior, mande sua pergunta para o 98805-5555. Lucas, eita, que negocinho ruim, é a tal da gripe. Mas vamos lá. Lucas Alves, de Nova Descoberta, meu escritório era aí, em Nova Descoberta. Ele pergunta, Ney Lopes Júnior, meu pai biológico é falecido e pretendo ajuizar uma ação para receber parte da herança. Qual é o tempo legal para prescrever os meus direitos? A pergunta do meu amigo Lucas. Olhe, caro Lucas, o prazo para prescrição para o ajuizamento da ação de petição de herança será o de 10 anos. 10 anos, preste atenção, certo? Prazo de 10 anos, conforme está dito e previsto no artigo 205 do Código Civil Brasileiro. Você pode entrar. Entre no Código Civil Brasileiro e confira o artigo 250, tá certo? Confira o artigo 250 que você vai ver que ali está a sua resposta para a pergunta que você mandou aqui para o programa Procure Seus Direitos, tá bom? Eu tenho agora uma pergunta de Luiz Carlos. Luiz Carlos é de Candelária. Ele pergunta o seguinte, Ney Lopes Júnior, qual o prazo para ajuizar uma ação de cobrança de cotas condominiais em atraso? Meu caro Luiz, excelente a sua pergunta. É o seguinte, a partir do momento em que o condômino se tornar inadimplente, ou seja, não pagar o condomínio já pode, de imediato, ajuizar uma ação de cobrança. Contudo, é conveniente que o condomínio aguarde o decurso de 3 meses. É conveniente. Veja bem as palavras, tá certo? 3 meses, que é o período em que deverá se resolver a cobrança amigável, porque sempre eu estou orientando os nossos telespectadores a buscarem um acordo, né? Fazer um acordo, é muito importante. Eu sou contra essa história de ir para a justiça, porque primeiro a justiça demora muito, e são muitos processos, e muitas coisas. Fazer um acordo amigável, vamos para o break? Né? Vamos para o break. Estou aqui recebendo aí o sinal de que a gente vai para um pequeno intervalo, tá certo? Depois eu volto falando dessa questão do acordo. Sai daí não que eu volto já já. Olá, estamos de volta aqui com o programa Procure Seus Direitos. Olha aqui que produção eficiente, tá vendo? Agora eu vou tossir menos, tá certo? Que essa gripe, desse período de mudança, a gente entra no sol, aí vai para o ar-condicionado, entra no carro, sai, aí termina pegando essas viroses. E eu que sou super alérgico, Ave Maria, é terrível. Mas não perca o programa, a gravação do programa Procure Seus Direitos. Você sabe que eu estou,
de olho nos seus direitos, tá certo? Eu tenho uma pergunta aqui do telespectador que ele preferiu não se identificar e eu queria fazer uma ressalva com relação a isso. Olha, se você não quiser se identificar, eu não vou dizer seu nome, eu não vou dizer o seu número de telefone, é sigilo total, tá certo? Pode confiar, é prego batido e ponta virada. Eu não digo nada, apenas se você me autorizar, eu cito a sua pergunta, mas eu não digo quem foi que fez a pergunta ou o número que fizeram a pergunta, eu não divulgo, tá certo? Esse telespectador, agora, no caso, ele pediu para não ser identificado. Mas ele quer saber o seguinte, ele é filho adotivo e os pais se separaram há 5 anos, depois da adoção dele. Né? E ele disse que continuou morando com minha mãe, com a mãe dele, e nunca mais viu o pai. Ele se casou novamente, mudou de cidade e teve 2 filhos do novo casamento. Certo? Os filhos do pai, jamais souberam da minha existência. Recentemente eu descobri que ele havia morrido e eu gostaria de saber se eu tenho direito à herança. Essa é uma pergunta muito importante. Acontece, ó, o telefone também está tocando, é o povo querendo saber aqui as perguntas e garantir os seus direitos. O novo Código Civil brasileiro estabelece que não existe diferença entre filho adotivo e filho biológico, ponto. Não existe, nananina não, não existe. Você tem os mesmos direitos dos seus irmãos, meio-irmãos, né, que chamam, meio-irmãos, você tem direito à herança sim. Não é, nananina não, pelo fato de você ser filho adotivo, que você vai perder o seu direito à herança do seu pai, tá certo? Isso é importante as pessoas saberem disso. Eu tenho aqui, eu terminei o primeiro bloco, falando sobre a questão de evitar levar os processos para a justiça. Eu implementei em Natal um trabalho como vereador e em parceria com o Tribunal de Justiça do Rio Grande do Norte, que eu queria até mandar um grande abraço para o doutor Erval Sampaio, que é juiz de Mossoró e coordena esse processo comigo aqui em Natal, da mediação comunitária. A mediação comunitária, ela serve justamente para evitar que você tenha que ir até a justiça. A justiça é que vai até você. Aí você vai dizer, mas como é isso, Ney Lopes Júnior? Você ficou doido? Endoidou? Nananina, não. O Código de Processo Civil brasileiro, ele é bem recente. Ele mudou em março do ano passado, ele entrou em vigor o novo Código de Processo Civil. E antigamente, o código antigo, anterior ao atual, ele dizia que quando o juiz recebesse um processo, tá certo? Uma petição, um processo, o nome que se queira dar, ele poderia marcar uma sessão de mediação. Poderia, ou seja, ele marcava se quisesse. Hoje em dia, não. O juiz é obrigado. O Código de Processo Civil diz que o juiz, ao receber o processo, a petição, ele deverá marcar uma audiência de mediação. Então, com base nesse novo conceito de mediação e conciliação, nós montamos esse projeto da mediação comunitária, estamos treinando, capacitando 22 mediadores e conciliadores para atuarem nos bairros de Natal. Então você vai ter, por exemplo, nós começamos por 4 bairros. O telefone não para de tocar. E eu tossi, né? Mas nós vamos iniciar pela Cidade da Esperança, Brasília Teimosa, Rocas, não é isso? Que não me falha a memória. E, Andréia, me ajuda, me dê uma luz. Falta Ridinha. Aqui, produção eficiente é outra coisa. E a Ridinha. Nós vamos treinar mediadores e conciliadores. E você, por exemplo, você teve uma briga com o seu vizinho. Ou então uma pessoa bateu no seu carro na porta da sua casa. Você vai ter o trabalho de ter que ir para a justiça, abrir um processo, contratar um advogado. Não, você não vai precisar mais fazer nada disso. Esse projeto que eu criei, juntamente e em parceria com o Tribunal de Justiça, com o doutor Erval, no seu bairro, nesses 4 bairros, nós vamos levar para toda Natal, tá certo? Esse é só um piloto, é só o início do processo para que a gente possa dar continuidade
em outros bairros. Então você vai chegar lá e vai ter um mediador e um conciliador que ele vai fazer um acordo entre as partes. Aí você pode perguntar, mas Ney Lopes Júnior, e se eles não cumprirem? Se as partes não cumprirem o acordo, o Código de Processo Civil, o novo Código de Processo Civil, ele estabelece que os acordos feitos pelo processo de mediação comunitária, eles são considerados títulos executivos extrajudiciais. Aí, vixe Maria, que nome é esse, Ney Lopes Júnior, pelo amor de Deus? Significa o seguinte, que quem tiver descumprido o acordo, a outra parte vai levar ao juiz apenas para que o juiz venha a determinar o cumprimento do acordo. Não vai mais ser discutido, no caso da batida do carro, não vai ser mais discutido quem tinha razão, quem não tinha razão, quem deu seta, quem não deu seta, quem vinha em velocidade, quem não vinha em velocidade, não. Isso já foi resolvido. Já foi resolvido no processo de mediação e conciliação. O juiz vai apenas chegar e dizer, ó, cumpra-se o que foi decidido pelo mediador comunitário. Ponto. Acabou. Assim mesmo. Então nós estamos levando a justiça até o seu bairro, até a sua comunidade. E se você quiser ser um mediador e um conciliador, entre em contato comigo. Manda uma mensagem para o meu WhatsApp 98805-5555. É um projeto fantástico, né? Igual a ele, que eu saiba, só tem em Brasília. No país todinho, só tem em Brasília e nem é igual ao nosso. O nosso é muito mais avançado do que o processo de mediação e conciliação que existe em Brasília, no Distrito Federal, e eu tenho dedicado boa parte do meu mandato a essa questão da mediação comunitária. Vocês vão ver como vai funcionar. A princípio, né, as pessoas acreditam mais numa sentença judicial. Qual é o problema da sentença judicial? O problema é que o juiz, quando ele dá uma sentença decidindo sobre um caso, ele resolve o processo, mas ele não resolve o conflito. Sempre uma parte vai estar com raiva, chateada, enfim, com a outra. Tanto é que pode recorrer. Tanto é que você pode perder em primeira instância, pode recorrer para o Tribunal de Justiça. Pode recorrer para o Tribunal de Justiça, tá certo? Então o juiz ele resolve o processo, mas ele não resolve o conflito. O projeto da mediação comunitária resolve tudo. Resolve tudo de uma vez. Resolve o processo, resolve o conflito. E eu já vi casos até das pessoas saírem abraçadas das salas de mediação e conciliação, porque além de advogado, além de jornalista, eu também sou mediador judicial. Eu fiz o curso de 2 anos, homologado, tudo direitinho, e eu sei muito bem como se faz um processo de mediação e de conciliação, tá certo? E você pode estar agora também com a dúvida. Qual é a diferença da mediação e conciliação? A gente aplica a mediação quando existem vínculos entre as partes. Por exemplo, quando se discute a guarda de uma criança. Então, nós temos os pais da criança, que eles terão sempre um vínculo. Eles podem se separar, casar de novo, ir morar no Japão, mas eles sempre vão ter um vínculo através do filho. Então, se aplica a mediação, tá certo? Quando há vínculo, quando as pessoas manterão para o resto das suas vidas este tipo de vínculo. No caso da conciliação, e eu gosto sempre de citar o exemplo da batida do carro, é quando não há vínculo, não há vínculos entre as partes. Quando não há vínculo, por exemplo, a batida do carro, você está lá, saiu de casa com sua família, está indo para a praia da Redinha, né, barraca da Dona Cida, quando você está lá no sinal, chega um cara e bate, eita, o telefone aqui não para de tocar, chega um cara e bate atrás do seu carro, tá certo? Vocês têm vínculos? Não. Você talvez nem conheça a pessoa, tá certo? E só vale se não conhecer mesmo, porque se conhecer, há o vínculo. Mas na batida do carro você não tem nenhum tipo de vínculo com as pessoas, entre as partes. Aí se aplica a conciliação. Mas o modo de buscar o acordo
é praticamente idêntico entre a mediação e conciliação, tá certo? Em outro programa, o nosso tempo acabou, infelizmente, o nosso tempo acabou, mas nos próximos programas eu vou trazer esse tema que é de extrema importância para a nossa sociedade, tá certo? Então eu agradeço a sua audiência e até o final de semana que vem, se Deus quiser. Tchau, tchau.